Então, no caso aí, Felipe, seria pior o narcisista. Em boa parte das vezes, na maioria massacrante das vezes, sim. Até Sim, porque um psicopata, ele só seria prejudicial numa relação se ele também vivesse como um narcisista. Você entendi. entendeu? Se ele vivesse como um narcisista, e aí, favorecido por determinadas insensibilidades ou respostas diferenciadas do sistema neurológico dele, o narcisismo dele seria potencializado a um nível muito bizarro, né? Agora, o narcisista, todo narcisista, minha amiga, ele, partindo do par de opostos, né, que era pensado por Jung, né, que é um dos pais da psicologia, né, cada pessoa que desponta para um extremo do lado de fora, isso denuncia um extremo mal resolvido para o lado de dentro. Logo, se o narcisismo é caracterizado por um excesso de afirmação do eu e de si mesmo do lado de fora, isso reflete uma intensidade de complexo de inferioridade e de rejeição mal resolvido do lado de dentro. Por isso que não é incomum no histórico de vida de um narcisista ser caracterizado por pessoas que passaram por rejeições extremas, por privações extremas, e que na sua inabilidade de lidar com aquilo e pelo modo como tais situações afligiram a sua própria identidade, a constituição da sua subjetividade, com o passar do tempo eles foram formando uma arrogância, vamos dizer assim, uma prepotência defensiva como forma de tentar elaborar e resolver o desconforto da inferioridade e do complexo de rejeição não resolvido do lado de dentro. Só que o É que como se eles estivessem, assim, querendo provar para eles mesmos que eles são bons. começa por aí. Aí é a porta de entrada da coisa. É por isso que, nesse sentido, então a gente conclui que um narcisista ele não nasce pronto, ele é formado. Ele vai se desenvolvendo como tal, pelo modo como o sujeito vai tentando resolver os seus próprios embaraços e questões internas. E nessa direção, nenhum abusador se faz como tal sozinho. Um abusador só pode ser caracterizado como tal na relação com o outro. Então, nessa direção, se você encontra uma pessoa com uma formação subjetiva, na direção de criar defesas contra um complexo de inferioridade e de rejeição, que estão ali infernalmente querendo jogar o sujeito para baixo, e o sujeito desenvolveu essa formação defensiva, como você mesma disse, de provar a si mesmo e para o mundo de que ele tem valor e de que ele vale alguma coisa, se esse sujeito encontra uma pessoa não tão fanática nessa disposição de autoafirmação, mas com uma carência suficiente para confundir uma aparência de autoestima como se fosse a melhor resolução dessa vida que ela ainda não encontrou, porque, inclusive, esse é o primeiro gatilho do narcisista sobre a pessoa carente. A maneira como a prepotência se forma nele, pela sua forma altiva de ler e interpretar tudo na vida dele, a primeira impressão que passa para observadores passageiros
é de que essa pessoa é uma pessoa de altíssimo astral e de altíssima autoestima, você entendeu? Uma pessoa bem resolvida, que você olha e fala, nossa... O narcisista pensa dessa forma, né? Não, na verdade, quem convive perto de Ah, narcisista, sim, olha para sim. eles assim, a princípio, olha, nossa, mas que pessoa segura, Ah, sim, né? simpática, né? Simpática, né? Mas que pessoa né? Me parece ter um amor próprio, uma Equilibrada. segurança equilibrada, porque ela sabe vender o peixe dela, né? Nossa, ela Acima de qualquer suspeita. acima de qualquer suspeita. Ela sabe vender o peixe dela, ela sabe se colocar. Geralmente ela chama a atenção para ela. E o narcisista, minha amiga, ele vai ter duas caracterizações básicas que, vamos dizer que, no fundo, elas se comunicam. Mas, para fins de uma pedagogia e para um melhor entendimento, vamos fazer duas distinções básicas do narcisista, que é o narcisista que expressa de maneira mais objetiva o sentimento de grandeza. Tudo o que ele faz é melhor, tudo o que ele faz é mais importante, tem um maior peso, entendeu? E logo, tudo à volta dele precisa servi-lo e viabilizá-lo face à magnitude e à importância do que ele representa e daquilo no qual ele está envolvido, tá? Esse é o narcisista da grandeza. E tem o narcisista da autovitimização. O narcisista da autovitimização, ele também extrai a perspectiva da grandeza, mas é para ampliar o quanto que ele sofre. As dores dele são as maiores dores da face da Terra. O sofrimento dele ninguém nunca passou e nunca passará. Só ele sabe o que ele já passou e o que ele já sofreu. Logo, tudo dele precisa ter primazia e ser mais urgente até do que o parto da filha, o neto indo em coma, do que o falecimento de um ente querido. Nada disso está acima do sofrimento do narcisista, que consegue ser maior e pior do que qualquer transtorno de quem convive com o narcisista possa passar nessa vida. E é por essa perspectiva de grandeza, seja pelo que o narcisista enaltece sobre ele, ou seja pelo que o narcisista se autovitima sobre ele, são as ferramentas que o narcisista utiliza para manipular, para subjugar e para chantagear quem convive com o narcisista. Só que isso, Cláudia, já não acontece no primeiro capítulo da história. Isso é desenvolvido na trama. Isso é desenvolvido, isso é um jogo. E naquilo em que a pessoa que está convivendo com o narcisista, ela vai cedendo. E por que ela vai cedendo? Porque com o narcisista desenvolvendo altas habilidades de argumentação e de observação, o narcisista ele contabiliza cada favor, cada gracejo, cada benefício que ele concede para as suas vítimas. Tudo isso é meticulosamente contabilizado e é utilizado como argumentação para, quando o outro esboçar uma insinuação de que ela tem razão, ele pega essa munição e fuzila a pessoa num paredão para manipular a concepção da pessoa de que, no final das contas, ela ainda é uma ingrata e não leva em consideração os múltiplos sacrifícios dele na direção dela. Ou seja, o narcisista ele não cede nunca. Porque ceder para o narcisista
é ser lançado para o abismo da sua própria inferioridade e rejeição. Coisa que ele criou uma ojeriza tão grande que ele vive combatendo a própria inferioridade e rejeição no modo como ele é questionado ou duvidado pelo olhar da pessoa do lado de fora. Não sei se é complexo demais, mas essa é uma perspectiva mais psicanalítica dessa dinâmica do narcisista com a pessoa. Por isso é que eu recomendo muito para pessoas que, na relação com pessoas narcisistas, assim, Felipe, mas como que eu me separo? Olha, você vai se separar de qualquer forma, menos com a presunção de que você vai convencer o narcisista de que você tem razão. Entendeu? Esquece essa possibilidade. Sabe? Termina aceitando que você está errado. Eu estou errado mesmo. Olha, eu vou me separar, mas agora, já que eu estou errado, né? Mas é nesse espírito que se termina com o narcisista. Porque se você for parar para conversar com ele, para querer convencer, o envolvimento emocional, os anos vividos, os afetos, as emoções, tudo isso vai levar a vítima a se auto-sabotar e acabar dando razão e sendo sequestrada ou pelo medo ou pela culpa e vai continuar na relação com o narcisista.